O amor, ele é bem difícil, assim, né? Porque eu quero procurar as melhores palavras, é porque é muito difícil de descrever o amor. Ele é simplesmente sentido, né? Igual de um pai para um filho, de uma mãe para um filho, e um amor em uma união entre duas pessoas que vai se casar, vai ter um matrimônio, tem que ser o mesmo amor. Um sentimento de pai para filho, filho para pai, aquele de entrega, de coisas incondicionais. Não medir esforços, sabe? Você está disposto a dar a sua vida, a dar um pedaço de si para aquela pessoa estar feliz, para você ver um sorriso, simplesmente por isso. Então, é isso. Eu descobri realmente que é o amor com a Jéssica, porque quando eu vejo ela sorrir, meu coração dispara, aquece, me arrepia e eu fico, assim, bobo. Não tem algo específico que me fez gostar, né? Porque tudo que envolve o Jonatas me faz amar ele ainda mais. Tudo que envolve a personalidade dele me faz admirar ele, gostar dele e amar ele. Então não tem algo específico, é tudo, ele todo. O que eu mais gosto na Jéssica não tem algo específico assim, único, que eu posso falar assim, isso daqui é o que eu mais gosto. É um conjunto. E então eu mais gosto nela é o todo, porque se fosse só uma parte não seria completa. Seria somente alguma característica, ou algum jeito, ou algum costume, mas é o todo dela. Depois que o Jonatas chegou na minha vida, ele floresceu ainda mais as flores que eu já tinha. Então, quando ele chegou na minha vida, eu comecei a dar mais valor aos momentos, à felicidade, a perceber que realmente o amor verdadeiro existe e que cada momento, mesmo sendo simples, acaba sendo incrível ao lado dele. Ela passou a representar muita coisa. Agora, depois que eu conheci a Jéssica, os meus objetivos eram e eles mudaram completamente. E mudou muito a minha forma de pensar. Então agora tudo que eu faço é pensando em ver ela sorrir, em ver ela bem, em ver ela feliz. Então mudou muito agora os meus objetivos. Desde os meus estudos eu penso em me formar, fazer minha especialização para poder dar sempre o melhor que ela merece, não só em questões materiais, mas também sentimento e amor, todo o meu carinho e todo o meu respeito. A gente se conheceu na igreja. Só que assim, eu já via ele há muito tempo, eu já via assim, ele assim, dentro da igreja, assim, eu sempre achei ele muito bonito, né? Eu chamava ele de morenão lindão. E aí eu chegava na minha família e falava, ai, tem um morenão lindão que congrega naquela igreja lá. Só que eu achava que ele nunca iria prestar atenção em mim, que eu achava que eu não era bonita o suficiente, assim, sei lá, eu tinha esses pensamentos, né? E eu fui para ver ela mesmo, e ela nem imaginava, ela ficou perguntando por que eu estava lá.
Mas aí, na hora acabou o culto e cada um foi para sua casa, nós não conseguimos nos falar. Eu cheguei em casa, ela chegou na casa dela, ela ficou me procurando nas redes sociais, mas eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, então ela ficou me procurando. E aí passou um tempo depois daquele dia e o Jonatas apareceu na igreja onde eu frequento, né, na minha comum. E eu até achei estranho, eu falei, nossa, por que ele tá, né, que o Morenão Lindão tá fazendo aqui? Né, ele recitava olhando pra mim e falava, meu Deus, gente, será que eu tô suja, alguma coisa assim do tipo, por que ele tá olhando pra mim? E depois do culto a gente nem conseguiu se falar, né, e na volta, né, da reunião de jovens, eu tava voltando pra casa, a gente não conseguiu se falar, e aí eu pensei... Ela falou assim, se fosse pra ser eu ia mandar mensagem pra ela naquele dia. E foi no mesmo dia, passou o dia inteiro pensando nela, e umas 10 horas da noite eu criei coragem, pedi o número dela. E aí, quando eu cheguei do culto à noite, um amigo nosso em comum me mandou mensagem falando que um amigo dele, da comum dele, estava pedindo o meu número. E eu já fiquei toda feliz, né? Porque eu pensei, meu, é o Morenão Lindão. Aí eu passei o meu número e a gente começou a conversar, a se conhecer. Ela estava indo para o trabalho, mandei mensagem para ela de manhã, aí ela me respondeu e nunca mais paramos de nos falar. E tudo começou a se encaixar, porque quando eu tinha 13 anos, eu tinha escrito uma carta para Deus. E eu escrevi, tipo, bem exigente eu fui, de como eu queria que fosse meu futuro esposo. Como eu queria que ele me conhecesse. E eu tinha pedido para Deus que Deus mostrasse para o meu futuro esposo que eu seria a futura esposa dele. Deus mostrasse para ele assim que ele me visse. E que quando eu fosse saudar ele pela primeira vez, quando a minha mão tocasse a mão dele, eu soubesse que ali ele seria o meu futuro esposo. E assim aconteceu. Eu não tinha contado para ele até então sobre a carta, mas eu já sabia que ele seria o meu futuro esposo só pelas coisas que ele foi me dizendo, né, de ter se apaixonado por mim pela primeira vez e entre também de Deus ter mostrado para ele naquele dia que eu seria a futura esposa dele. E então a gente marcou para eu ir congregar na comum dele no ensaio. E depois do ensaio a gente se saudou pela primeira vez e quando a minha mão tocou na dele, Deus falou no meu coração que ele seria meu esposo. E aí desde então surgiu um amor muito grande entre nós, tanto que eu até achei que não existia amor verdadeiro. E quando a gente começou a se conhecer, o nosso amor foi florescendo e eu percebi que sim, que existe sim amor verdadeiro. E enfim, o Jonatas é incrível e ele é exatamente a carta que eu escrevi para Deus e ainda melhor.